Então, vamos começar a falar sobre os tipos de corrosões que existem, tá? São as corrosões que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Algumas delas é mais fácil, né? Algumas você vai encontrar só mesmo no ambiente industrial, mas a forma de tratar ela é a mesma, tá? Mas aqui, na realidade, quem se preocupa mais em fazer a questão da recuperação dos equipamentos, tratar a corrosão, é mais a parte industrial, né? O processo industrial, ou as indústrias, né, eles se preocupam muito com essa parte da corrosão, porque lembra que eu falei nas aulas anteriores, que a indústria ela tem um programa, né, para a manutenção dos equipamentos. E se as máquinas elas pararem, né, elas deixarão de produzir e deixarão de fazer dinheiro para a empresa. Então, eles têm um programa de manutenção, onde eles param a máquina e fazem a recuperação dos equipamentos, né? Na maioria das vezes é provocada pela corrosão, né? Porque todo o processo industrial ele sofre uma corrosão, os equipamentos, né, sofrem corrosão, né, porque ao longo do tempo, né, eles vão, né, tem a questão do atrito e também tem a questão dos meios corrosivos que provocam a corrosão. Só o fato deles estarem ao ar livre, né, você tem um processo corrosivo acontecendo. Tá? Pode levar meses, anos, mas vai sofrer um processo corrosivo. Tá? Então, o tipo de corrosão que a gente vai estudar são basicamente essas daqui, né? Essas 8, né? Talvez umas 2 ou 3 que não está aqui nessa relação. Tá? Por quê? Porque essas corrosões elas são muito específicas, né? Porque o que são corrosões específicas? São corrosões que acontecem só com alguns tipos de metal ou de material. Tá? A gente vai falar sobre elas, vai falar um pouco depois a forma como podemos evitar essas corrosões, os meios que a gente utiliza para minimizar o processo corrosivo. Nesse primeiro momento, a gente vai aprender a identificar essas corrosões, como é que elas se apresentam. Tá? E também que tipo de corrosão ela é específica para aquele tipo de metal. Tá bom? Então, como eu falei, você tem corrosões que são classificadas como uniforme, por placas, alveolar, multiforme, intergranular ou intercristalina. Tá? Também tem corrosões intragranular, não confundir inter com intra, né? Intragranular, que também pode ser transgranular ou transcristalina. Tá? Essas corrosões elas são muito específicas, não por causa do tipo do metal, mas a característica dela é qual? É que ela acontece na formação da liga metálica. Pode ser através de uma impureza, que foi na hora de produzir a liga metálica, pode ter influenciado na formação dos cristais, tá? Ou pode ter sido através de um meio corrosivo que danificou a rede cristalina, né, na formação dos cristais. Tá? A gente vai voltar a falar depois dela, mais à frente. Corrosão por filiforme e também corrosão por foliação. Não está aí a corrosão por hidrogênio e a corrosão por solda, que a gente vai também falar mais à frente. Tá? Então, o que seria uma corrosão uniforme? Como é que você vai identificar uma corrosão uniforme? Tá? É bem interessante, porque às vezes a pessoa se confunde corrosão uniforme com corrosão generalizada. Tá? Que, na realidade, as duas são praticamente quase a mesma coisa. Tá? Mas existem algumas características que diferenciam as duas, tá? Que às vezes você acha que ela é uniforme, tá? Ela é uniforme, mas na realidade ela é generalizada. Tá? Então, o que seria uma corrosão uniforme? Ela vai se processar, na realidade, por toda a extensão, né, da superfície da placa, né, da placa metálica, tá? E ela pode também ser considerada como generalizada. Tá? Por quê? Porque ela está presente em toda a superfície da liga metálica. Tá? Mas quando você fala uniforme, você tem que levar em consideração a questão da espessura. Tá? Da espessura, porque quando a gente fala espessura, significa o quê? Que a corrosão ela conseguiu penetrar na chapa
de forma igual, tá? Em toda a parte da placa metálica, né? Vamos supor, deixa eu fazer aqui tentar fazer aqui um desenho. Aí você tem aqui uma corrosão que foi uniforme, quer dizer o quê? Em toda a parte da placa, ela sofreu corrosão. Pode existir corrosão que ela está espalhada em toda a placa metálica, tá? Mas essa corrosão específica, essa corrosão uniforme, tá? Ela diz o quê? Que a espessura, tá? Ela é uniforme, quer dizer, em qualquer ponto da placa, a corrosão ela conseguiu penetrar uniformemente. Vamos supor que foi aqui, levou 1 milímetro. Vamos supor que a corrosão ela conseguiu penetrar 1 milímetro. Em qualquer ponto dessa placa, a corrosão conseguiu penetrar 1 milímetro. Então, eu vou chamar isso de corrosão o quê? Corrosão uniforme. Ela é generalizada? É, porque ela vai estar ela está em qualquer parte da placa. Quer dizer, ela está dispersa em toda a superfície da placa. Tá? Você vai ter corrosões que ela está disseminada em toda a superfície da placa, mas ela não está, vamos supor, a corrosão ela não está na mesma espessura em toda a superfície da placa. Ela pode estar em um ponto, pode estar mais profunda, e em outro ponto menos profunda. Tá? Mas quando você fala generalizada, é que ela está em toda a superfície da placa, ela está comprometida pela corrosão. Quer dizer, a corrosão ela conseguiu oxidar totalmente a placa. Mas quando eu falo uniforme, é que ela consegue penetrar igualmente em toda a superfície, em qualquer ponto da superfície da placa. Tá? Então, tá vendo a diferença? Ela é bem sutil, mas dá para entender a diferença entre ambas. Tá? Então, toda corrosão uniforme, ela é generalizada, mas nem toda corrosão generalizada, ela é uniforme. Tá ok, gente? Como, professor, nem toda corrosão Generalizada, ela é uniforme. Quer dizer, uniforme, quando eu falo, é que a corrosão conseguiu penetrar igual em qualquer ponto da superfície da placa. Tá, entendi, obrigada. Vamos supor que ela penetrou 1 milímetro. Então, em qualquer ponto da placa, se você for medir a espessura da corrosão, ela vai estar em 1 milímetro. Isso no caso uniforme, né? Isso, caso uniforme. Eu posso ter outro tipo de corrosão, mas que ela não conseguiu penetrar 1 milímetro, por exemplo, na superfície da placa. Pode acontecer isso. Eu posso ter uma corrosão generalizada, mas ela não conseguiu penetrar 1 milímetro igual em toda a superfície da placa. Então, ela não vai se classificar como uniforme, apenas como generalizada. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom? E, professor, diga. Deixa eu ver se eu entendi, só para mim não passar próximo slide sem entender. A uniforme, o que o senhor quis dizer é que se ocorreu a corrosão em um ponto, ela penetrou 1 milímetro. Em qualquer outro ponto que ocorrer também vai penetrar 1 milímetro? Exatamente. E a generalizada não. Às vezes pode penetrar 1 milímetro em um ponto, mas no outro pode não conseguir. Exatamente. Perfeito. Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Tá ótimo. Tá? Eu dei um exemplo de 1 milímetro, mas pode ser 0,5. Então, a profundidade depende de quanto ela entrou. Tá? O que caracteriza é que aquele ponto, em qualquer ponto que você for identificar a profundidade, vai estar sempre igual. Né? A corrosão vai conseguir penetrar igualmente. Tá? Deixa eu ver o que mais. Tá. Aí aqui no texto, né? Ele fala, por exemplo, aqui, ó, outro tipo de corrosão por pitch, corrosão alveolar, tá? É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Também são consideradas corrosões generalizadas. Tá? Ela acontece em toda a extensão da superfície da placa.
tá? Mas elas não têm a mesma profundidade. Vai ter um ponto que vai estar mais profundo, um outro ponto menos profundo, tá? Ok? Aqui tem um exemplo, né, de corrosão uniforme, ó. Então, você tem aqui, ó, um desenho, né, praticamente sofreu toda a superfície já está no estado de corrosão, tá? Acho que alguém está pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Agora, é muito difícil você encontrar uma corrosão uniforme, tá? E é muito difícil também você encontrar só um tipo de corrosão em uma placa, tá? Por exemplo, como está aqui, ó, nessa tubulação aqui embaixo. Tá? Você tem aqui uma generalizada. Eu posso classificar ela como uma corrosão generalizada. Se ela é uniforme, aí eu só tenho como saber se eu conseguir acompanhar esse processo de corrosão desde o início. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, começa a aparecer perfurações na tubulação, como tem aqui. Ó. Tá? Começa a aparecer perfurações onde a corrosão ela deixou de ser uniforme. Então, vai ter pontos onde a corrosão ela vai conseguir penetrar mais profundamente do que outros pontos. Geralmente, as corrosões uniformes, você vai identificar logo no início, quando o processo ocorre. Tá? Porque ela está em processo ainda inicial, tá? Não tem outros agentes influenciando no processo corrosivo. Tá? Às vezes, você tem um impacto, né? Às vezes tem algum objeto pontiagudo que bate lá naquela superfície que iniciou o processo de corrosão, né? Aí cria um orifício e daí consegue penetrar mais na corrosão, ou então você tem uma situação em que houve um contato com outra superfície, aí tirou um pouco daquela camada de corrosão, aí você, por exemplo, você chegou aqui, ó, vou aproveitar esse desenho que tem aqui, está limpo. Vamos supor que aqui nessa superfície houve um choque, né? Bateu com o dedo, ou então uma charge de fênix, vamos supor, qualquer superfície que foi, vamos supor, você bateu aqui uma superfície com a outra, ou então uma charge de fenda, qualquer objeto que bateu aí nessa superfície e retirou um pouco dessa camada de corrosão. Então, na hora que bateu aqui, ó, criou um buraco, né? E aqui, inicialmente, não estava ainda iniciado o processo de corrosão, mas abriu um espaço para que a corrosão começasse a acontecer. Então, vai começar a aparecer esses buracos aqui, ó, como tem aqui embaixo. Ó. Professor? Oi. Então, esse é o tipo de corrosão mais branda, né? Isso. A uniforme, geralmente, são corrosões iniciais. Todo o equipamento, quando se inicia um processo corrosivo, geralmente ele começa com uma corrosão uniforme. Tá? Geralmente. A não ser que seja um meio corrosivo específico, um ácido, ou uma substância alcalina que pontualmente tá sendo jogada naquela superfície. Tá? Aí a corrosão ela termina sendo localizada. Mas quando você tem geralmente um ambiente onde você tem um contato maior, né, com o meio corrosivo, aí quando o processo se inicia, ela se inicia uniformemente em toda a superfície do metal. Né? Aqui um outro exemplo. Ó. Aqui houve uma corrosão inicialmente uniforme, mas com o passar do tempo, ó, você começa a observar aqui algumas superfícies que começaram a fazer buracos, né? Uma parte mais baixa, outra mais alta, né? Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Tá vendo? Então, inicialmente aqui foi uma corrosão uniforme e depois passou para ser uma generalizada. Tá?
Agora, um outro tipo de corrosão muito comum é a corrosão por placas. Tá? Qual a diferença da uniforme por placas? Tá? Ela inicialmente começa, né, em pontos específicos, né, onde você tem um meio corrosivo atuando geralmente naquele ponto. Tá? Então, você percebe aqui, ó, que ela começou a... Opa, deixa eu... Ela começou aqui nessa região. Nessa região, aqui foi a outra região aqui, ó. Aí você pergunta, professor, mas você pode ter uma corrosão por placas generalizada? Pode. Né? Você pode ter uma outra aqui, ó. Você pode ter uma outra aqui. Você pode ter uma outra aqui, ó. Uma outra aqui. Uma outra aqui. E assim, com o passar do tempo, você consegue preencher toda essa superfície da placa. Tá? Mas, geralmente, as corrosões por placas, elas têm como característica o quê? Uma corrosão localizada. A corrosão começa em um certo ponto, onde você tem o restante da placa, ela está ainda na íntegra ainda, não sofreu processo corrosivo. Tá? E tem uma característica bem interessante, né? Tem um formato de escavações. É como se tivesse pego uma pá, né? Vamos supor, você tem um terreno na sua casa, um quintal na sua casa. Aí você pega uma pá e faz um buraco. Né? Você quer plantar uma árvore, quer plantar fazer uma plantação, você chega e cava, aí você cria aquele buraco. Você tem lá, o seu quintal está intacto, né? Mas quando você passa a pá e faz um buraco, aí se você olhar ao redor, você tem uma superfície plana e você tem um buraco. Então, essas corrosões por placas, ela tem essas características, né? Aí você observa aqui embaixo, ó, o buraco, né? E outro ponto interessante é que essas corrosões, deixa eu aumentar aqui, não são tão profundas, ó. Tá? Não são tão profundas. Ocorre a escavação, quer dizer, faz o buraco, mas elas não são tão profundas. Elas se espalham, tá? E não são tão profundas. Essa é uma característica desse tipo de corrosão. Se eu for... Deixa eu ver se tem aqui na... Aqui tem. Tá? Vocês estão entendendo aqui esse desenho aqui, ó? Quem estudou desenho técnico deve estar entendendo esse desenho em perspectiva, né? Esse desenho está em perspectiva. O que quer dizer isso? Houve um corte aqui, ó, tá? Tirou essa parte aqui e você tem aqui embaixo, você tem essa parte aqui de cima. Tá? Esse aqui é um desenho em perspectiva. Quem estudou desenho técnico, acho que deve lembrar, né? Então, ele fez um corte no desenho para mostrar a escavação da corrosão, quer dizer, o processo corrosivo, né? Professor, Oi. então a gente poderia olhar a profundidade de acordo com a lateral da coisa de cima, da plaquinha de cima? Exatamente, é. O desenho, ele está mostrando isso, a profundidade. Ele foi feito para mostrar a profundidade da corrosão. Só para mostrar aqui a profundidade. Sim, entendi. Essa parte aqui, ó. É por isso que ele fez o corte no desenho. Tá? Quando você quer mostrar a profundidade, né, aí você utiliza a perspectiva. Você faz perspectiva no desenho técnico. Vocês fizeram isso, né? Pagaram desenho técnico, não pagaram? Sim. Primeiro ano, sim. Isso. Faz muito tempo, né? Mas acho que lembra, né? Faz um tempinho aí. Faz tempo, professor. Um pouquinho, né? Faz um pouquinho. Eu lembro, na minha época, né? Já faz quantos anos que eu estudei desenho técnico? Faz muitos anos. Eu estudei desenho técnico, eu fui aluno de escola técnica também. Né? Só que meu curso foi
técnico em geologia. Né? Não foi aqui em Manaus, foi lá em Natal. Eu sou técnico em geologia, né? E na engenharia química, a gente também tem a disciplina de desenho técnico. Né? E eu lembro da minha época, quando eu fiz, né, desenho técnico, na minha época de aluno na escola técnica. Então, olha, novamente, ó, você tem aqui, ó, a chapa metálica, né? E você tem as escavações, ó. Né? Aqui é outra. Você vê que não é uma escavação que ela penetra, né, muito na chapa metálica. Ela se espalha, né? Tem a parte secável e ela se espalha. Quer dizer, a profundidade da corrosão aqui é muito parecida também aqui nesse ponto. Tá ok? Ok, professor. Professor, Oi. geralmente qual é o tipo de agente corrosivo nessa corrosão de placa? Essas primeiras corrosões, elas acontecem muito em liga de aço, tá? Todas essas corrosões que eu irei falar agora, tá? Quando eu for me referir a um tipo de metal específico, aí eu falo. Quando não falar, tá, qual é o metal específico, é porque ela é uma corrosão, geralmente por liga de aço. Aço carbono, né? São as mais comuns. Ok, Tá obrigado. ok? Tá. O que pode diferenciar muitas vezes é o meio corrosivo que está fazendo com que essa corrosão ela aconteça. Tá? Aí você tem vários tipos de meio corrosivo. Qualquer tipo de ácido, tá? Geralmente ela vai danificar a chapa metálica, né? A base de aço. Né? Agora, tem a questão da concentração também, tá? Que pode fazer com que a corrosão seja mais rápida, mais lenta. Tá? Então, pode acontecer muito isso. Aqui, ó, uma corrosão alveolar. Ela é muito parecida com a corrosão por placas, mas ela tem uma característica bem interessante, que diferencia a da corrosão por placas. Qual é? Tá? Também são corrosões pontuais, tá? Pode ser generalizada? Pode, mas isso depois que essa corrosão tiver muito tempo acontecendo, né? Então, ela pode chegar a ser generalizada. Mas, inicialmente, ela começa como? Né? Em localizados, em pontos localizados, tá? Onde ela tem um formato de um alvéolo, tá? É por isso que se dá o nome de corrosão alveolar, por causa do formato do alvéolos. Tá? Que mais? Sim, ela é uma corrosão que tem uma certa profundidade, quer dizer, ela consegue penetrar na chapa, tá? Ela pode chegar até atravessar a chapa metálica, tá? Só que ela tem uma característica bem interessante, né? Como falei, ela tem o formato de um alvéolo, né? Ela tem o formato de um alvéolo, mas ela consegue o quê? Ter uma penetração. Ó. Ela consegue penetrar. Tá? Comparado com a corrosão por placas, porque era bem assim, ó, né? A corrosão alveolar, ela consegue penetrar. Quer dizer, na sua parte de cima, né, onde fica a chapa, ela tem uma corrosão no formato de um alvéolo, tá? São meio circulares, tá? E ela vai se afunilando. Ela é muito parecida com um funil, tá? Então, novamente, tem aqui o desenho, né, em perspectiva, mostrando a profundidade da corrosão. Tá? Então, o que vai diferenciar da alveolar da corrosão
por placas é o formato dessa corrosão. Tá? E principalmente porque a corrosão alveolar ela consegue penetrar mais na chapa metálica. Tá? Professor, Oi. eu não consegui identificar a diferença entre essa corrosão alveolar e a corrosão generalizada. Nesse caso da alveolar generalizada, se você tiver várias corrosões aqui, ó, vamos supor que essas aqui seja as corrosões alveolares. Ó. Eu tô aumentando, quer dizer, nessas partes brancas, elas, com o passar do tempo, elas podem apresentar a corrosão alveolar. Tá? Só que o que vai acontecer? Ela vai se espalhar por toda a superfície, tá? da placa. Então, vai chegar um ponto que essa corrosão ela vai ser uma generalizada alveolar. Tá? Além de ser então alveolar, a generalizada. Desculpa, pode continuar. tá? Ela é uma alveolar e generalizada, quer dizer, porque ela se espalhou em toda a superfície da placa. Então, a generalizada, ela preenche toda a superfície, né? E a alveolar, e como ela tem certos pontos em destaque, ao passar do tempo que ela se tornaria generalizada, é isso? Isso. Ela continua sendo alveolar, é a alveolar generalizada. Tá bom, professor, entendi. Ela não deixa de ser alveolar. Ela é uma alveolar generalizada porque ela se espalhou, quer dizer, você tem mais pontos de corrosão acontecendo na chapa metálica. Mas, geralmente, quando você tem uma corrosão alveolar, é muito fácil você identificar, e logo em seguida você começa a fazer a prevenção, né? Você começa a tratar da chapa metálica. Aí não chega a esse ponto de ser generalizada. Tá? Porque como ela é uma corrosão bem específica, e é uma corrosão que ela destrói muito a chapa metálica, né? Você termina danificando o equipamento. Então, geralmente, o fabricante, ou então a própria empresa, né, que adquiriu o equipamento, geralmente ela faz logo um serviço de manutenção, para evitar que ela se torne generalizada. Quando esse tipo de corrosão se torna generalizada, não tem mais como você consertar, fazer uma manutenção no equipamento, porque ela já está praticamente inutilizável. Então, você não deixa chegar a esse ponto. Então, é difícil você encontrar, a não ser que esse equipamento seja o quê? Inutilizado, o pessoal deixa ele, né, como sucata, aí com o passar do tempo a placa ela vira alveolar generalizada. Porque esse tipo de corrosão ela é muito destruidora, ela destrói muito o equipamento. Então, o pessoal, geralmente, eles procuram fazer um corretivo nela para poder ainda utilizar o equipamento. Olha aqui, por exemplo. Ó. Aqui você tem praticamente quase uma corrosão generalizada. Você vê como o estrago que esse tipo de corrosão provoca? Né? Então, ela é muito destrutiva. E aqui, ó, aqui embaixo, você tem alguns pontos só de corrosão alveolar. Aqui tem como você recuperar o equipamento ainda. Já aqui em cima, não. Essa parte aqui, não tem mais como você recuperar. Você vai ter que inutilizar. Aqui já tem uma tubulação. Isso foi uma tubulação que, com o passar do tempo, ela está praticamente inútil mais. Não tem como você recuperar. Tá? Para chegar aqui, aí depende do quê? Depende do meio corrosivo, da concentração que esse meio corrosivo, né, tem. Tá? Aqui pode ser uma liga de aço, como também pode ser uma liga de cobre. Tá? Mas geralmente acontece... Esse tipo de corrosão, como ela é muito rápida, geralmente é de aço. Tá? Tá. Agora, um outro tipo de corrosão, tá, por pits, que ela tem dois nomes, né? Ou puntiforme ou por pits. Tá?
Esse tipo de corrosão, ela, vamos dizer assim, aparentemente, às vezes você não dá tanta importância, né? Por quê? Porque é uma corrosão tão pequena, tá? O diâmetro dela é muito pequeno, e muitas vezes você não dá importância a esse tipo de corrosão. Mas ela é uma das corrosões igual ou tão mais preocupantes ou danosa, ou, vamos dizer assim, prejudicial ao equipamento do que a uma corrosão alveolar. Tá? Por que ela é tão prejudicial? Porque como ela é tão pequena, o diâmetro dela, que às vezes passa despercebido esse tipo de corrosão. Tá? É uma das corrosões mais preocupantes, porque ela, muitas vezes, você nem consegue enxergar, tá? Na hora da inspeção. Na hora que você vai fazer a inspeção, você não consegue enxergar a corrosão acontecendo. Tá? E se você não for uma pessoa treinada, tá? E você termina deixando esse tipo de corrosão por mais tempo, e com o passar do tempo ela consegue fazer um estrago muito grande no equipamento, e principalmente em tubulações. Tá? Às vezes ela fica escondida atrás de outro tipo de corrosão, você não consegue ver, tá? E ela vai perfurando a chapa metálica e chegando até atravessar a chapa metálica. Né? Ela é muito comum em aço, tá? Em ligas de aço, e em tubulações, principalmente em tubulações. Tá? Tá, aí aqui no slide ele fala um pouco sobre isso que eu acabei de falar. Tá? Ele fala aqui que é uma corrosão que processa ponto em pequenas áreas localizadas, em superfície. Então, o que eu acabei de falar está aqui descrito na transparência. Tá? Então, dê uma lida, tá? E vocês vão verificar que o que eu acabei de falar está aqui escrito. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo desse tipo de corrosão. Aqui embaixo nós temos o desenho, né? Só para mostrar para vocês. Esses pequenos pontinhos, ó. Então, o que é interessante está aqui, ó. A corrosão ela penetrando na chapa metálica, tá? Podendo até chegar no outro lado da chapa metálica. Tá? Bem diferente da alveolar, né? A alveolar ela tem um formato de um funil, né? Quer dizer, a parte de cima ela é maior, tá? E depois ela vai afinando, né? Já a Pulpits, não, ela tem uma superfície pequena e ela vai perfurando a corrosão, né? A corrosão vai perfurando toda a chapa metálica. Ela pode ser generalizada? Pode ser generalizada também. Tá? Aqui é o exemplo que eu falei, né? De uma corrosão por pits, onde já iniciou um outro tipo de corrosão e ela está por baixo desse tipo de corrosão e fazendo o quê? Perfurações. Ó. Tá? Então, só temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, perfurações. Pode ter mais, ó. Se eu aumentar aqui, pode ter por baixo dessas corrosões outras Professor, perfurações. Oi, pode falar. essa corrosão de pitch, ela tá no meio de outro tipo de corrosão, né? Ou não? Isso. Tá no meio. Ela pode vir sozinha ou pode estar em outro tipo de. Desculpe, pode estar dentro de uma outra corrosão. Ou pode estar próximo, pode estar por debaixo. Vamos supor que começou uma corrosão, Entendi. uma corrosão por placas e logo em seguida, né, houve uma corrosão por pits. Você tem, olha aqui ao lado, por exemplo, você tem uma corrosão generalizada, uniforme, né? E apareceu aqui, ó, algumas corrosões por pits. Pode ter.
Aí, quando eu falo em tamanho, olha aqui, ó. Isso aqui é uma ponta, né, de uma caneta, aquela lapiseira, né? Você percebe que, vamos supor que essa lapiseira é esse 0,5, né? Aquelas lapiseiras 0,5. Olha o diâmetro da... Se eu aumentar mais ainda, olha o diâmetro das corrosões. Ó. Praticamente são pontinhos, né? Comparados com a lapiseira. Imagine uma situação em que você tem uma tubulação, tá? Onde nessa tubulação passa algum gás inflamável e essa corrosão já iniciou e você nem percebe que é tão pequena ou não dá valor a essa corrosão. Ah, não está acontecendo nada, é só mesmo a corrosão ela não consegue, é só na superfície, ela não vai conseguir penetrar, não. Mas ela pode sim penetrar, como está aqui, ó. Ela pode ir até o outro lado da chapa metálica. E nessa tubulação passa um gás altamente inflamável. O que vai acontecer? O que poderá acontecer? Esse gás poderá sair por essas corrosões, né? Por esses orifícios, vai ser um orifíciozinho, e vai começar a se expandir em toda a sala, né? E imagine só, você chega e vai ligar uma luz, uma lâmpada, e pode acontecer uma explosão, né? Então, tudo isso é possível. Então, a preocupação em esse tipo de corrosão, ela é muito grande, porque, dependendo do material, né, no caso dessas tubulações, né, dependendo do tipo de material que passa por dentro dessas tubulações, esse tipo de corrosão ela é muito preocupante, né? Ok. Agora vamos para um tipo de corrosão que ela é bem específica com relação a não o tipo de metal, mas a forma como ela ocorre. Tá? Ela é uma corrosão que ocorre nos cristais, né, a gente chama aqui policristalinos, né, que a corrosão ela vai destruir a estrutura cristalina, né, do metal. Tá? Quando eu falo em cristalina, não sei se vocês... A estrutura cristalina é mais ou menos isso aqui, ó. Lembra disso aqui? Vocês estudaram em química geral, acredito eu. Sim. Então, a gente sabe que as substâncias ou os materiais, quando os átomos eles se ligam, eles formam estruturas, e estruturas cristalinas. Então, cada bolinha dessa aqui é um átomo. Né? Então, vários átomos eles vão se ligando um com o outro, tá? Cada um com a sua eletronegatividade, né? E cada um vai ter a sua energia, né? Eles vão se expandindo, né? Formando as ligações. Quando você tem uma liga metálica, elas são formadas por átomos também. Tá? Quando fala liga, é porque aquele metal ele é feito não só de um único elemento químico. Às vezes são 2, 3, 4, até mais. Né? Então, a gente sabe que os elementos químicos, cada um tem a sua eletronegatividade, né? Cada um tem a sua força de atração, de repulsão. Então, na hora que eles vão se ligando, tá? Dependendo da nuvem eletrônica, eles empurram, né, um elétron para cá, um átomo um núcleo para cá. Então, eles vão formando ângulos, né, como está aqui, essa estrutura. Cada átomo tem seu ponto específico. Por quê? Porque dependendo da ação de repulsão, de atração entre cada um desses átomos, eles vão formando estruturas, né? Aí você tem aqui a cúbica, opa! Apertei aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Você tem a cúbica, você tem deixa eu ver se consigo abrir isso aqui.
Aqui, ó. Você tem a cúbica, você tem a tetragonal, ortorrômbica, monoclínico. Vocês lembram disso, né? Vocês estudaram isso. Então, você percebe que, dependendo do tipo do átomo, né, você vai ter uma estrutura cristalina diferente. Então, o que acontece com os metais? É a mesma coisa. Dependendo da liga metálica, dependendo do tipo de átomo que é ligado em cada estrutura dessa, você vai ter uma forma diferente. Você vai ter, por exemplo, uma liga metálica que é mais rígida, ou ela é mais maleável. Você consegue fazer um tubo. Tá? Então, isso tem a ver com o tipo da ligação química em que os átomos estão sendo expostos. Quando você fala em corrosão intergranular, tá, tem a ver com essas estruturas. Né? Aí ele tem a ver com o grão. O que é o grão? Né? Aí eu volto para lá de novo para mostrar o que é o grão. O grão é uma pequena parte dessa estrutura, que elas se repetem. Deixa eu fazer aqui, deixa eu mostrar aqui. Pronto, aqui, ó. Vamos supor que você tem uma estrutura aqui cúbica. Quando você tem a replicação dessa estrutura, né, você tem o quê? Na verdade, você tem vários cubinhos, um ligado no outro. Tá? Então, um cubinho desse aqui, se eu pegar só um cubinho, eu vou chamar isso de grão. É uma pequena parte do sólido cristalino. Tá? É uma pequena parte. Então, a corrosão ela vai acontecer justamente nesse grão, tá? No interior desse grão. O que ela faz? Ela deixa as ligações químicas mais fracas, tá? Porque ela mexeu nessa estrutura desse grão. Tá? Então, a corrosão intergranular ela acontece na estrutura, tá? Na hora da formação dessa liga metálica. Então, como é que isso acontece? Na hora que essa liga metálica ela foi formada de forma errada, devido ao quê? A temperatura não foi ideal, você colocou mais um tipo de elemento químico do que o outro. Então, o metal ele foi feito de forma errada. Apesar que quando você olha o olho nu, você vê lá a chapa metálica bonitinha, tá ótimo. Tá. Mas quando essa liga metálica ela sofre qualquer ação de um meio corrosivo, ele vai sofrer a corrosão mais rapidamente. Tá? Ele pode também sofrer alguma tensão, né? Vamos supor que essa liga metálica ela teve que receber um peso. Né? Então, o que acontece? Ela começa a trincar, ela começa a criar fissuras, e nessas fissuras, aí vem o meio corrosivo e inicia a corrosão. Então, a corrosão só foi possível porque a estrutura molecular dessa liga metálica não foi feita corretamente. Tá? Porque, às vezes, o que acontece? Você tem um metal que ele é para ser resistente àquele meio corrosivo. Só que ele, com o passar do tempo, não foi. Não é, você percebe que iniciou o processo corrosivo. E aí, como é que pode? Eu comprei um equipamento ou uma que não era para estar sofrendo corrosão. Por que está sofrendo corrosão? Aí, devido ao quê? A estrutura molecular daquela estrutura metálica foi feita de forma errada. E a corrosão, ela iniciou justamente aonde? No grão, lá na estrutura. Então, essa corrosão passa a ser chamada de quê? De corrosão intergranular. Porque ela aconteceu na rede cristalina daquele metal. Tá? Porque esse tipo de corrosão, geralmente, você percebe o quê? Você tem uma trinca, né? uma rachadura, né? nesse material. Você é bem diferente das corrosões alveolar, as corrosões por pits. Por quê? Porque você vê lá os pontinhos, né, das corrosões acontecendo. Nessa não, nessa você vê o quê? Uma rachadura, o material, ele não resiste e termina rachando, trincando, quebrando. Tá? Você não tem aquela forma, né, de alvéolos, você não tem aquelas placas, né, sofrendo corrosão, né, você não tem aquela corrosão generalizada. Não, o formato dessa corrosão era como se fosse uma trinca, uma rachadura na chapa metálica. Então, devido ao quê? Devido justamente à má formação dos grãos. Tá?
Então, ele fala aqui, ó, pode acontecer devido ao quê? A impurezas, tá? Nesse contorno do grão. Você pode ter um aumento de concentração, né, de um elemento, né, na liga. Quer dizer, era para ter, vamos supor, X quantidade de elementos na liga, tem dobro, pode ter menos. Tá? Você pode ter o que? Com isso vai ter uma redução da concentração de um elemento com relação ao outro. Isso faz com que o grão, né, ele fala aqui dos contornos do grão, sejam mal formados. Tá? Aí dá aqui um exemplo, né, clássico, né, da redução do teor de cromo. Tá? O cromo é um dos elementos químicos que fazem parte de uma liga de aço. Tá? Que liga de aço é essa? Aço inoxidável. E o aço inoxidável ele é uma liga metálica formada por vários tipos de elementos químicos para dar o quê? Uma resistência a esse metal. Né? Eu acho que todo mundo conhece aço inoxidável, ou já ouviu falar de aço inoxidável. Tá? A maioria dos utensílios que nós temos em casa, principalmente faca, garfos, panelas, tá? São feitos de aço inoxidável. Por que se escolhe aço inoxidável? Devido ao quê? Devido à resistência, né? Principalmente ao meio corrosivo. Ele é muito utilizado na indústria de alimentos, né? Por quê? Porque como ele tem uma boa resistência, tá? Você vai ficar livre de alguma contaminação, né? Porque com o passar do tempo, se você tem por exemplo, uma panela que é de alumínio, por exemplo, com o passar do tempo, o alumínio ele vai se desprendendo da panela. É por isso que o pessoal não recomenda mais se utilizar o alumínio, né? Aquela panela feita de alumínio. Porque com o passar do tempo ele vai se desprendendo. O calor, né, que ele é submetido, né, quando você coloca no fogão, né, o calor que a panela ela é submetida, ela faz com que o alumínio ele comece a se desprender da panela. Então, você termina o quê? Se misturando com a comida. Então, se você está comendo, né, alimentos feitos com panela de alumínio, você está comendo também alumínio. Tá? Mas isso só acontece quando você tem uma panela já velha. Tá? A panela nova, não. Não é que ela vai desprender logo de imediato. São panelas que, com o passar do tempo, né, elas vão se desgastando. Tá? Então, o aço inox é um desses metais que pode ocorrer uma má formação da liga e provocar um rompimento dessa liga de aço inoxidável. E pode ocorrer uma corrosão. Então, como é que elas se apresentam? Né? Aqui você tem aqui um exemplo, né? A chapa metálica, você tem pequenos veios, né? Como fosse um rio, um igarapézinho, né? Passando pela mata ou pela superfície de um relevo, né? Aí, se você for olhar isso macroscopicamente, né, ou microscopicamente, você tem aqui os grãos, né? Você tem aqui os grãos e você tem aqui, ó, essa parte mais escura aqui, ó, o rompimento. Ó. Isso aqui são os rompimentos. Tá? Aquele metal, ele sofreu uma tensão e rompeu. Aí, novamente, se você for desenhar aqui, ó, as partes mais escuras aqui, eu estou fazendo aqui cobrindo aqui com a caneta vermelha, né? Isso aqui são as corrosões intergranular. Aqui é um outro. Isso aqui já é numa fora, né? Exatamente, porque é dentro da estrutura. Tá? Aqui é um outro exemplo. Aqui já é com a liga de aço inoxidável. Ó. Parece um rio, né? Ó. Eles começam a trincar. Tá? Isso geralmente acontece quando sofre alguma tensão. Vamos supor, você chegou aqui que houve uma por exemplo, você quer cortar você pegou uma faca, né, de aço inoxidável, você quer cortar uma carne, quer cortar uma fruta, né?
Aí você faz com tanta força que rompe, né? Quer dizer, a faca não aguentou a tensão, né? A força. Aí termina, chama de fratura, né? Aí tem o nome que se dá, que é tensão fraturante. Tá? Ela termina quebrando a estrutura, porque a rede cristalina ficou fraca, aí qualquer força, qualquer tensão que você aplica em cima sobre essa superfície, você termina quebrando o metal, né? Professor? Acontece isso aqui, ó. Você tem aqui um tubo, tá? Aí, ó, rompeu, ó. Tá vendo? Então, aqui ele sofreu. Você percebe que não houve aqui, ó. Aqui não tem nenhuma corrosão intergranular, não tem corrosão puntiforme, não tem a corrosão generalizada, nada disso. Praticamente, você está percebendo aí que essa tubulação está intacta. Mas ela o quê? Ela rompeu, ela trincou. Qualquer esforço físico, né, mecânico, né, o mínimo que seja, ela vai se romper. Por quê? Porque o grão foi feito de forma errada. As ligações químicas, elas foram feitas de forma errada. Devido ao quê? A impureza, às vezes a temperatura de fusão foi diferente do que é recomendado. Aí as ligações químicas entre os metais foram feitas de forma errada. Ok? Alguma pergunta? Professor, tem como a gente calcular essa tensão Pode fraturante? voltar. Desculpa, João, pode continuar. Fale, João. Não, fala, Rebeca. Era só para pedir para voltar o slide anterior. Só um minutinho. Já. Obrigada, professor. Não, ok. Professor, tem como Diga. calcular essa tensão fraturante? Tem sim. Quando as empresas, geralmente, quando elas fabricam, por exemplo, bicicleta, vou dar um exemplo da bicicleta. Tem aqueles quadros da bicicleta, tá? Quando essas bicicletas, esses quadros são feitos, né, é feito um teste, tá? E é justamente teste de tensão, onde você aplica forças, né, várias vezes, tá, até romper o quadro. Tá? Então, são feitos testes onde se sabe qual é a tensão máxima que aquele quadro ele suporta, tá? E aí eles vão fazendo o teste de repetições, repetem várias vezes, né, essa tensão, até ver quando aquele quadro vai se romper. Tá? Então, se aquele quadro ele fez X repetições, menos do que era para ser ocorrida a ruptura, é porque a estrutura ela foi feita de forma errada. Então, eles mandam lá para o fabricante, né, que fez a liga, né, as tubulações de aço, e diz para ele, olha, está feito de forma errada, está havendo algum problema. Então, são feitos testes em cima dessas tubulações para elas poderem resistir à tensão que foram projetadas. Porque quando você faz uma liga de aço, você tem a quantidade de átomos metálicos que devem ser colocados nessa liga metálica. Porque dependendo do tipo do metal, você vai ter uma liga mais rígida ou menos rígida. Você vai ter uma liga metálica que ela possa fazer um tubo ou possa dobrar sem se romper. Então, essas ligas metálicas são uma mistura de vários metais. E cada um deles tem a sua propriedade, tem as suas ligações químicas, que uma delas são mais próximas do outro, uma são mais distantes. Então, você sabe que na química, né, quanto mais distante for um átomo do outro, aquela ligação química fica mais fraca, né? Então, quanto mais próximas, né, mais rígida é aquela ligação, mais forte é aquela ligação química. Então, quando eles fazem uma liga metálica, eles sabem quantos metais será necessário, daquele metal, né, são necessários para que aquela liga tenha uma maior rigidez. Então, eles fazem um teste sim, eles sabem quanto será necessário para romper, quanto de tensão ou quanto de energia será necessário para romper aquele tubo, né, aquela liga metálica. Ok? Vamos lá. Uma outra corrosão bem interessante é a corrosão
filiforme. Tá? Agora, já são corrosões específicas, tá? Onde elas acontecem com alguns tipos de metais. Tá? É isso que a gente vai comentar agora. Né? Não são corrosões... É preocupante? É, porque são corrosões que muitas vezes se você não fizer nenhum reparo no equipamento, ela vai se espalhar e tudo mais. E tem aquelas corrosões que são oportunistas. Né? Começou com a corrosão filiforme e lá pode vir uma corrosão por pits. Tá? Então, são corrosões de forma de filamentos, né? O próprio nome já sugere isso, né? Filiformes, mas elas não são profundas. São mais na superfície, elas se propagam na superfície. Tá? Elas são corrosões que elas não se cruzam, quer dizer, elas são corrosões que daqui a pouco eu vou mostrar o desenho, fica até mais fácil de explicar. Mas não são corrosões que são preocupantes, tá? Mas elas podem, por exemplo, elas podem deixar com que aquela corrosão, ao longo do tempo, se não fizer nenhum tratamento, poderá ajudar a outro tipo de corrosão aparecer no processo e, com isso, se tornar preocupante com relação à integridade do equipamento. Tá? Geralmente, ela aparece na superfície de superfície metálica, onde ocorreu uma pintura, tá? Aí faz com que ocorra um deslocamento dessa pintura da chapa metálica, tá? Então, basicamente, quando essa corrosão acontece, ela faz com que a tinta ela se desprenda da superfície e, com isso, facilite a entrada de outro tipo de corrosão. É aquilo que eu falei a vocês. A corrosão, aparentemente, ela não é tão significativa, mas como ela faz com que a tinta, né, aquela superfície que foi coberta com tinta, ela começa a se desprender. Aí, a corrosão, né, outro tipo de corrosão pode se iniciar, que pode ser uma corrosão mais prejudicial do que uma corrosão filiforme. Tá? Então, é uma corrosão que ela acontece basicamente quando você tem uma umidade acima de 85%. Tá? Então, no nosso caso aqui em Manaus, a nossa umidade é em torno de 90%, mais ou menos. Claro, depende da época do ano, mas geralmente a nossa umidade é quase 90%. Então, a nossa região é muito comum ter esse tipo de corrosão filiforme. Tá? Então, ela é muito específica da nossa região. Tá? Então, olha, aqui no desenho fica mais fácil de você entender como é que ela acontece. Ó. Então, estou pegando os filetes, né? Ó. Elas não atravessam uma na outra. Por quê? Porque elas têm, vamos dizer assim, cargas positivas, né? São cargas positivas ou cargas negativas. Elas não se cruzam. Quando chegam perto da outra, elas se repelem. Se você olhar aqui de novo, ó, são pequenos caminhozinhos, né? Filetezinhos pequenos. Aí, se você olhar aqui, já é uma... Aqui é outra. São esses daqui, ó, são esses filetezinhos aqui. Aqui na parede de casa tem algumas dessas. Na parte assim, onde fica a inflamação por causa da umidade. Exatamente, Então, é uma corrosão que pode acontecer em qualquer material. Tá? É uma corrosão. A gente tem que lembrar o seguinte, que corrosão, ela não só acontece com metal, não, gente. Acontece com qualquer tipo de material. Lembra da definição que eu falei logo no início das nossas aulas, né? Que a corrosão ela é um sinônimo de destruição. Então, qualquer processo que esteja ocorrendo, que venha a degradar aquele material, que venha a destruir aquele material, a gente pode considerar como sendo uma corrosão. Mas por que a gente relaciona logo com metal? Por que a gente vê na nossa cabeça a corrosão só faz aquela ligação com metal? Porque o metal, por muitos anos, foi o material mais utilizado nas construções, em equipamentos, em máquinas.
Então, quando se iniciava a degradação do material, né, a gente já observava nesse tipo de material, que era um metal. Então, na nossa cabeça, quando a gente fala em corrosão, já relaciona com metal. Mas hoje em dia, não. Corrosão ela é qualquer destruição do material. Está ocorrendo destruição, está ocorrendo um desgaste, um desgaste daquele material, então está ocorrendo uma corrosão. Professor, o senhor disse que esses filetes eles não se cruzam, né? Porque Isso. eles têm cargas opostas. Como assim? Eu não entendi essa Não, parte. cargas iguais. Ah, cargas iguais. Como assim? Eu não entendi essa parte. A opostas já se atrai. Tá? Ok? Essa é a dúvida? Não, é porque assim, Não, professor. é Diga. porque assim, o senhor disse que tem cargas iguais, mas onde é que estão essas cargas? Como é que. É os átomos. Você tem que lembrar que os metais, essas ligas são feitas de átomos metálicos, né? Então, quando você começa a quebrar ligações químicas, né, você está quebrando a estrutura molecular da liga metálica e, ao mesmo tempo, você está quebrando as ligações químicas desses metais. Então, você está perdendo elétrons, né? Quando você quebra uma ligação química, né? Lembra a gente estudou em química geral, né? Eu acho que. Quando você quebra uma ligação química entre dois átomos, o que acontece? Um átomo vai perder um elétron, né? E o outro vai ganhar elétron, né? Ou poderá até o elétron ser perdido e os dois átomos que antes estavam ligados ficarem com cargas negativas ou positivas, né? Então, isso vai acontecendo. O que vai acontecendo? Eles vão quebrando essas ligações químicas e vão formando cargas devido à perda dos elétrons desses átomos. Ok? Eu acho que. Então é tipo assim, é porque, por exemplo, eu estava em mente que na corrosão, por exemplo, se fosse corrosão por ácido, ocorria pela reação do ácido com a chapa, mas pelo visto é a interação dos íons, né? Nessa chapa metálica. Então, no Exato. caso, esse porfilete vai ser corroído pelos ânions, né? Isso vai acontecer. Pode. Agora, de que maneira essa corrosão pode ter acontecido, né? Claro, você tem a quebra das ligações químicas entre esses átomos, né? Pode ter sido através de uma tensão, né? Pode ter sido através também de um meio corrosivo, tá? E foi rompendo essas ligações químicas, tá? Rompendo essas ligações e formando cargas, né? Formando cargas entre elas e com isso havendo uma repulsão entre elas. É por isso que elas não se cruzam. Elas podem chegar perto uma da outra e se afastam. Entendi, é porque estava na minha mente que ia ser uma reação de dupla troca ou de simples troca. Sim, entendi. O importante é que você tem que lembrar que tem cargas iguais, né? Na hora da quebra da ligação química, eles vão ter cargas iguais. Agora, para onde foi essa carga, né? Que vamos supor esse elétron, para onde ele foi? Foi para outro átomo, né? Aí depende muito do tipo do metal, né? A gente não tem como saber. Foi levado por um meio corrosivo, né? Aí depende do meio corrosivo, tá? Esse elétron simplesmente se perdeu? Pode ter se perdido, tá? Quer dizer, perdido não, ele foi para algum outro lugar, né? Que essa matéria não se destrói, ela é transformada, foi para outro lugar. Né? Tá, vamos lá. Agora, outro tipo de corrosão também muito específica, tá? Que tem a ver com a estrutura molecular também, tem a ver com a estrutura cristalina desses metais, tá? Esse tipo de corrosão eu gosto muito de comparar com aqueles salgados folheados, né? Lembra aqueles salgadinhos folheados que você compra lá aí como é o nome daquele lugar, meu pai? O de queijo é uma delícia.
Isso, que é de queijo, tem de queijo. Quando você quebra, né, quando você mastiga, o que acontece? Começa a esfarelar, né? Começa a esfarelar. Então, essa corrosão de esfoliação é a mesma coisa, tá? Só que acontece o seguinte, existe uma tensão também, né? Só que esse metal, ele não consegue resistir a essa tensão e começa a quebrar, tá? As ligações químicas começam a quebrar. E em forma de folhas, né? Como está aqui, ó. De folhas. Agora, isso acontece em que tipo de liga? Liga de alumínio. Ela é específica desse tipo de metal, tá? São ligas de alumínio. Aí, as ligas de alumínio, existem vários tipos de ligas. Ó, existe uma série que a gente chama de série 2000, onde você tem o quê? A sua composição química, você tem o alumínio, tem o cobre, tem o magnésio. A série 5000, ó, alumínio, magnésio. A série 7000, alumínio, zinco, cobre, magnésio. Então, vocês estão percebendo que uma liga metálica ela é composta por mais de um tipo de átomo. E cada uma delas, cada um desses elementos químicos se ligam de forma diferente. Além da forma diferente de se ligar, existe também a concentração de cada um deles dentro da composição química da liga. Então, essas variações, elas podem dar uma característica diferente para cada liga de alumínio. É por isso que tem série 2000, série 5000, série 7000, tá? Que cada uma delas, depende da concentração de cada um desses elementos, vão dar uma característica diferente para ele. Que é mais duro, mais maleável, mais resistente a um tipo de corrosão. Tá? Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que a corrosão por esfoliação, ela acontece com as ligas de alumínio. Tá? Professor, Oi. por que essas ligas são chamadas assim, 2000, 5000, 7000? São chamadas devido à concentração de cada um desses elementos na composição química da liga. Devido vamos supor, você tem alumínio, tem cobre e magnésio. Então, se você tem esses elementos químicos, os principais, tá? Porque não é só alumínio, cobre e magnésio que faz parte dessa liga, não. São as maiores concentrações desses elementos químicos na liga é que a gente chama de série 2000. Tá? Aqui, ó, alumínio e magnésio. Então, a maior concentração dessa liga tem esses dois elementos químicos. A série 7000 são esses 4 elementos químicos, as maiores concentrações. Tá? Dessa liga tem que ter esses 4 elementos químicos, para a gente considerar como série 7000. Ah, sim. Obrigado. Nada. Tá, aí esse slide aqui, ele fala... Oi. Mas, tipo assim, ele precisa... Você pode voltar lá naquele slide, por favor? Pronto. Ele deu aqui na última a série 7000, né? Que tem destaque esses elementos químicos. Mas esse nome dessa série tem alguma coisa tipo, a ver com a molaridade desses elementos químicos? Ou a oxidação, alguma coisa assim? Ou só mesmo porque eles estão em destaque? Não, tem a ver com os elementos químicos. Tá? Agora, por que ele escolheu 7000? Tá podia bom. escolher 6000, podia escolher 8000. Eu não sei por que eles escolheram esse número, 7000. Mas tem a ver com esses elementos químicos. Obrigada. Nada. Tá. Aqui, nesse texto, ele fala como acontece, tá? Basicamente, é o que eu acabei de falar anteriormente. Você tem essas ligas, né? Esses elementos químicos ligados um com o outro, tá? Sofre uma tensão, tá? E começa a romper, tá? Geralmente, quando você tem uma má formação dessas ligações químicas, desses elementos químicos, aí eles começam a ficar frágeis, essas ligações, tá? Aí, quando você sofre qualquer tensão mecânica, né? Qualquer trabalho mecânico, aí eles
vão se rompendo e formando essas essas... Deixa eu voltar aqui. Essas camadas. Tá? Então, essa é a característica básica desse tipo de corrosão, tá? Devido à má formação dessas ligas, tá? Desses elementos químicos que foram ligados um com o outro. Pode ter acontecido o quê? Pode ter sido uma impureza, pode ter relacionado com a concentração de cada um deles, né, ter sido maior ou menor, tá? Porque cada um desses elementos químicos, ele tem uma concentração específica para cada um deles. Por mais que você tenha aqui, ó, qual é por exemplo, você tem aqui a série 2000. Na série 2000, você pode ter concentração de alumínios diferentes. Né? Você pode ter 30%, 20%, 40% de alumínio. E com isso, eu vou ter uma série, aqui é 2000, vamos supor 2100, 2200, 2300. Isso vai variando de acordo com a concentração de cada um deles. Vamos supor que, na hora da formulação dessa liga, teve uma concentração de alumínio muito maior do que estava programado. Aí o que aconteceu? A liga ficou mais fraca. Aí qualquer tensão fez com que se rompesse e formasse essas camadas. Tá? Então é basicamente isso que ele fala aqui, né, devido à ação mecânica, né, dessas características, né, a esse tipo de corrosão. Então aqui é um outro exemplo, né, de corrosão, tá, por esfoliação. Você percebe aqui que é uma tubulação, né, que sofreu uma tensão e ela se partiu, né, em vários pedaços. Né? E, professor, o que acontece especificamente nas chapas de alumínio? Por quê? Devido à formação química, devido à estrutura. Porque esse tipo de elemento químico, a mistura desses elementos químicos, principalmente o alumínio, né? Ele tem essa estrutura molecular. Deixa eu voltar para cá, então, para lhe mostrar aqui. Ó. Cadê? Lembra que eu falei a vocês que toda vez que você tem uma ligação química entre metais, você tem várias estruturas, né, cristalinas que são formadas. Tá? Então, dependendo da ligação química, deixa eu mostrar aqui uma outra aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, você pode ter esse formato aqui. Então, o alumínio, quando se liga, ele pode ter esse formato aqui de estrutura molecular. Então, são como se fossem várias camadas, né? Várias formas de pacote, vão empacotando. Quando você tem uma estrutura que foi mal formada, você perdeu o quê? Você perdeu resistência entre as ligações químicas. Aí qualquer tensão, elas vão se rompendo e aparecem essas várias camadas. Vão formando essas camadas. Deixa eu ver se tem aqui um outro. Né? Porque são vários planos, né? Você tem vários planos, um em cima do outro. Né? Com esses átomos, eles vão se formando em camadas, né? É igual como deu o exemplo, né? Daquele salgado, né? Como é que você faz ele? Você vai fazer ele em várias camadas. Tá? Quando você olha ele lá na prateleira, né? Você vê ele como inteiro, né? Você não vê ele em camadas, você vê ele inteiro. Só quando você quebra ele, é que você vê as camadas. O alumínio também, ele é feito de várias camadas. As ligas de alumínio já são feitas de várias camadas. Tá? Só que não é para quebrar. Né? Mas quando ela foi feita de forma errada, quer dizer, as ligações químicas foram feitas de forma errada, a concentração de cada elemento químico desse foi feita de forma errada, aí qualquer tensão que faça nessa tubulação, nessa chapa metálica, elas vão se partir em camadas, devido ao arranjo molecular entre eles. Olha aqui, ó. Outro exemplo. São várias camadas. Ó. Você tem essas bolinhas aí, ó.
Você vê que ela se repete, né? Essa camada aqui de cima, a primeira, onde tem esse hexagonal aqui, ó, vermelho, eles vão se repetindo em várias vezes, ó, um embaixo do outro. Então, cada hexágono desse aqui, você tem átomos ligados um no outro, né? Então, essas ligações que estão em camadas, elas ficam mais frágeis devido à má formação. Aí, qualquer tensãozinha, elas vão se rompendo. Aí, forma isso aqui, ó, né? Várias camadas. Ok? Aí vem uma corrosão grafítica. Tá? Também uma corrosão bem específica. Tá? Ela acontece principalmente quando você tem o ferro com o grafite. Tá? É uma liga metálica entre o ferro e o grafite. Tá? Então, esse ferro, essa liga, né, ela é feita de ferro fundido, né, a uma temperatura ambiente, tá? Onde você tem o grafite como parte da composição química dessa liga. O que acontece, na maioria das vezes, é o quê? Quando esse grafite ele entra em estado de corrosão, desculpa, grafite não, o ferro, né, entra em estado de corrosão, o ferro ele sai da estrutura molecular e deixa o grafite. Então, é por isso que ele é chamado de corrosão grafítica. Por quê? Porque o grafite ele permanece na liga e o ferro ele é oxidado. É por isso que a coloração ela é escura. Ela parece realmente com grafite. É por isso que a gente chama de corrosão grafítica. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, nessas tubulações de água. Se você olhar aqui, ó, nessa região aqui, você vê uma região mais cinza, né? Aqui você tem uma cor avermelhada, que é do ferro, né? Quando o ferro se oxida, né? Ele fica avermelhado. E aqui dentro da tubulação, ela está acinzentada. Por quê? Porque o ferro ele já saiu e deixou só o grafite, que tem cor acinzentada. Então, a corrosão grafítica ela é específica desse tipo de liga metálica, onde você tem o ferro e o grafite. Um outro tipo de corrosão também bem específica é a designificação. É uma corrosão que acontece nas ligas de cobre e de zinco, né? Que a gente chama de latão, onde você tem uma coloração avermelhada, tá? Do latão, tá? E quando a corrosão, amarelada, desculpa. O latão ele tem uma coloração amarelada. Quando a corrosão ela acontece, né? Ela tem uma coloração avermelhada, tá? Que é a característica do quê? Do cobre, tá? Que o cobre tem uma cor avermelhada, tá? O zinco ele se desprende, tá? Porque é uma liga, né? Você tem uma liga de cobre e zinco, tá? E forma, quando o zinco sai, forma uma coloração avermelhada que é do cobre, tá? Então é por isso que a gente chama de designificação, quer dizer, é a saída do zinco, tá? Geralmente acontece nessas ligas aqui, ó, de cobre e zinco, onde você tem 70% de cobre e 30% de zinco. Tá? Então, qual é o meio corrosivo que pode provocar esse tipo de corrosão? Né? Geralmente é uma corrosão através do cloreto de sódio, tá? Ou também onde você tem gorduras. Tá? Acontece muito isso. Então, aqui você tem alguns exemplos. Ó. Aqui é uma válvula onde você tem, ela é feita dessa liga, né, de cobre e zinco, onde a parte vermelha aqui, ó, está mostrando que o zinco saiu e ficou só o cobre. Tá? Aqui também, ó, nessa região, onde tem a setinha, né, que está mostrando, é onde você tem a região onde foi
ocorrida a corrosão, onde saiu o zinco e ficou basicamente o cobre. Aqui mais um exemplo, tá? Aqui são a corrosão grafítica e a corrosão desensificação, que são corrosões específicas dessas ligas metálicas. Tá? A grafítica, né, aparece com a coloração cinza. A desensificação, a coloração é vermelha. Vermelha por quê? Porque o zinco ele foi oxidado, quer dizer, desprendeu da liga e ficou só o cobre. A grafítica, o ferro, ele se oxidou, saiu da liga, ficou só o grafite. Ok? Uma corrosão também bem interessante é a corrosão por empolamento, né? Pelo hidrogênio. Também é uma corrosão que ela acontece lá na formação da liga metálica, tá? Onde esse hidrogênio ele penetra na estrutura molecular, né? Naquele grão, tá? Isso é quando acontece na formação da liga metálica, tá? Então ele penetra lá e fica lá na liga, né? Na estrutura molecular. Aí quando acontece qualquer tensão ou aumento de temperatura, aí esse hidrogênio ele sai da estrutura e forma uma bolha na liga metálica. Tá? É muito parecido com isso aqui, ó. Né? Forma uma bolha. Parece muito com a espinha, né? No rosto, né? Aquelas bolinhas querendo sair, né? Então, tudo isso aqui, ó, foi hidrogênio, tá? que fazia parte da estrutura molecular da liga metálica, onde ele entrou, na hora da formação da liga, ele entrou e ficou lá dentro. Tá? Como é que ele entrou? Pode ter acontecido devido à temperatura, foi muito alta ou muito baixa, né? Ou, como é uma liga, você tem uma mistura de outros elementos químicos, e quando a temperatura foi muito alta, ou a temperatura não foi suficiente para retirar todos os elementos químicos que estavam fazendo parte daquela liga, né? Por exemplo, o hidrogênio, ele era para ter saído e não saiu. E ficou lá na estrutura. Professor, quais seriam os outros motivos para isso acontecer? Que poderia causar isso? Além da alta temperatura ou da baixa? Foi na hora da composição química dessa liga. Na hora que foi feita a mistura desses metais, tá? Porque quando você mistura esses metais, você não pega só o elemento químico, você tem uma mistura de substâncias que compõem aquele elemento químico, né? Aí, quando você mistura e quando você trabalha em certas temperaturas, aí você começa a eliminar aqueles elementos que você não quer. E quando termina o processo, aí fica só os elementos que você quer formando a liga. Só que, provavelmente, esse hidrogênio fazia parte, tá, da composição química dessa estrutura, e ela entrou, mas devido ao quê? Pode ter ocorrido uma concentração muito alta de um outro elemento, pode ter acontecido devido a uma temperatura que não foi suficiente para eliminar o hidrogênio, ou foi muito rápido o aquecimento, ou o resfriamento, foi muito rápido, e com isso ficou lá o hidrogênio dentro, entendeu? Pode ter ocorrido várias situações em que esse hidrogênio deve ter ficado lá dentro. Então, são várias formas em que esse elemento pode ter ficado lá dentro. O hidrogênio ficou fazendo parte da estrutura. Ok? Vocês já viram uma siderúrgica? Algum filme? Professor, eu vi assim de longe lá no distrito só, mas... Procura no YouTube, tem vários filmezinhos de siderúrgica. Como é que forma o aço, por exemplo. Bota lá, como é que forma o aço na siderúrgica. Aí eles mostram lá como é o passo a passo, o caminho de formação como é formada uma liga metálica, né? Eu poderia até colocar para vocês aqui, mas eu tenho que procurar um vídeo interessante, tá? Mas eu vou procurar e vou colocar lá no meu blog, tá? Como é feito
uma liga metálica. Tá? As ligas metálicas elas são fundidas em altas temperaturas. Tá? Aí você tem uma mistura de vários compostos, né, elementos, e com isso você cria uma mistura em altas temperaturas e logo em seguida elas são resfriadas. Então, dependendo da temperatura de resfriamento ou da velocidade com que se resfria, você vai fazendo com que ocorra um arranjo molecular. Se for muito rápido o resfriamento, você pode ter uma estrutura diferente do que você queria. Então, são vários fatores que podem influenciar na estrutura molecular da liga metálica. Tá? No caso do corrosão por hidrogênio, pode ter acontecido isso. Então, qualquer tensão, aí faz com, ou aumento de temperatura, né? Depois que a liga é formada, tá? Aí esse hidrogênio, ele sai da estrutura.